Oi, gente. Hoje eu vou mostrar pra vocês que eu não tenho medo de muita coisa. Por causa que às vezes eu tava assistindo uns vídeos, aí do nada apareceu uns vídeos bem pesados, muito assustador. Aí de tanto me assustar vendo eles, eu acho que eu já tô meio blindado. Então vamos ver aqui um compilado de Dexter Perro. Que é o Dexter do cachorro. Porque eu sei burro. Eu sei lá que língua é essa. Eu só sei que eu sei. Antes que vocês perguntem, eu vou gravar esse vídeo de óculos porque eu acabei de tomar banho e não faz bem pôr touca com cabelo molhado. Eu também não quero gravar Eu amo esse cara. matando com meu rosto vanilla. XP Goat. Tá aí um nome que eu tenho lido com frequência. XP Goat é um canal no YouTube que tem uma criação que tem me chamado muita atenção. E você está parece meu repetindo vídeo cachorro. sobre. Inicialmente eu fiquei bem perdido pra fazer esse roteiro aqui. Isso porque o criador optou por Ó, botar um pouco da cachorrinho, série no o YouTube e cachorro um tá- pouco no Teco-Teco. E sim, tu precisa um da texto continuação ali? de ambos os lugares pra entender essa história. E do que essa série se trata e qual série é essa? Meus amigos, eu tô falando de Dexter, o cachorro. Essa série brinca com Aí, é por múltiplos isso que eu universos e uma empresa que tenta entender eles e o que vive neles. E a série apresenta essa narrativa de uma forma bem criativa. Tá cheio de ketchup nas paredes. Deve que ele estava com aqueles frasquinhos de ketchup que fica no vidro. Aí deixaram cair no chão, né? Só pode. E nesse vídeo eu vou explicar pra vocês quem é Dexter e o que é o experimento 0002. O experimento 002 é o Dexter? O cachorro? Povinho, o canal tá quase com 1 milhão de inscritos. E eu ficaria muito Nossa, tá com feliz se tu 777, o número da sorte. me ajudasse a bater essa meta. Eu não acho que a gente consiga terminar o ano com 1 milhão de inscritos, quem sabe? Mas a gente consegue facilmente terminar nos 900 mil. Então, por favor, se tu assiste o canal aqui esporadicamente, considere se inscrever. Tu vai estar me ajudando muito em uma meta pessoal minha. E claro, a loja do canal. Lá tem várias estampas legais, incluindo o drop do Ninguém, e o link tá sempre na descrição. Muito obrigado, bom vídeo. Bichinho Antes de qualquer chifrudo coisa, com eu preciso olhinhos deixar em claro volta. que essa história ainda tá Parece em desenvolvimento. aquele E nesse vídeo eu vou A roupa dele parece aquele mod de terror lá do Minecraft que você tem que se esconder. Não, só que aquele lá ele só tinha um chifre, era no meio da cabeça, parecia um chapéu. Nesse ele tem dois e é cheio de olhinhos. descobrir o que a gente tem até o momento, beleza? Beleza. A nossa história começa há 2 meses atrás. Experimento 0002, Dexter. A primeira coisa que a gente vê nesse vídeo é um espelho rústico em uma parede. E esse espelho já é parte do tal experimento 0002. E a empresa que tá encabeçando essa investigação é a SICA, Centro de Investigação Científica Alternativa. Lembra que eu falei no início do vídeo que nessa série a gente teria uma empresa que tá tentando entender de múltiplos universos e as suas criaturas? Era da SICA que eu tava falando. E na cena seguinte a gente vai ter uma explicação bem explícita do que tá acontecendo. Abre aspas, portais entre espelhos. Esse projeto tem como objetivo viajar entre realidades alternadas e até mesmo poder viajar para o passado e para o futuro. Isso trará grandes avanços para a ciência. Fecha aspas. Caso Por que tenha mudou sua voz? dúvida de como a SICA tá estudando os outros universos é através dos espelhos. É por isso que o primeiro vídeo começa com mas a série não vai nos explicar como essa tecnologia funciona. Enfim, por meio do espelho desse vídeo, a equipe que tá encabeçando esse projeto vai tentar contato com o experimento 0002, intitulado Dexter. A descrição que a gente tem desse ser é que ele é antropomorfo, porém possui características de um cão. Focinho, orelhas, pelo branco, e por algum motivo ele parece uma versão minha, só que cachorro. O objetivo desse contato é entender mais sobre o Dexter, saber se ele sabe falar e principalmente não deixar ele atravessar o portal, ok? Antes do contato de fato começar, o vídeo vai nos mostrar a arquitetura para encontrar o espelho. Eu imagino que Não, mas ele é só um cachorro, não vai acontecer nada se ele sair do portal. Ou será que ele é do mal? essa parede florida seja pra tirar a ideia do Dexter que ele tá preso. Talvez eles quisessem criar uma zona segura. Ou então simplesmente tirar a ideia de interrogatório. E quando o interrogatório enfim começa, uma pessoa não identificada vai nos explicar o que tá acontecendo. E depois de uma breve explicação, a gente perde o sinal de áudio.
e o Dexter aparece. O que o vídeo nos dá a entender é que os pesquisadores não sabiam se o Dexter falava, mas mesmo assim eles perguntam como é que ele tá. E pra surpresa dos pesquisadores, o Dexter responde, abre aspas, e essa definitivamente não era uma resposta Por que ele tá atordoado? Ele é tão fofinho, tão legal, magrelo igual eu. muito boa. O pesquisador até pergunta pro Dexter o porquê que ele tá atordoado, mas o Dexter não fala nada. O pesquisador notou que o cachorro antropomorfo não tá nem um pouco à vontade, é só olhar pra cara dele. Com isso, o pesquisador decide que vai ser breve Nossa, ele tem esses olhinhos tão engraçadinhos. com aquela entrevista. Logo depois disso, ele vai perguntar pro Dexter se ele tá com fome, e o Dexter vai dizer que sim, que ele tá com fome naquele exato momento. E nisso, a pessoa que tá falando com ele vai fazer uma piada. No caso, ele pergunta se o Dexter quer croquetas, que é tipo um sucrilho só que salgado. Isso era uma piada porque por conta da proteção em volta do Dexter, era obviamente impossível dar a croqueta pra ele. E logo depois de dizer isso, ele pede desculpas pela piada. E nisso, o Dexter diz que não sabe o que é uma piada. O pesquisador fala que uma piada Uma piada sabe é porque... Não, essa não. Eu não sei nenhuma piada, eu sou otário. é tipo uma brincadeira entre amigos. E quando ele fala isso, o Dexter interrompe ele perguntando: E o pesquisador diz que sim, que eles são amigos. E isso deixa o Dexter muito feliz. Notando essa questão do Dexter em fazer amizades e amigos, o pesquisador pergunta se ele sente emoções. E ele diz que sim, que sente fome. Fome não é uma emoção, isso é uma necessidade. E notando essa confusão, o pesquisador corrige ele. Ele pergunta se ele sente coisas como tristeza, felicidade, etc. E o Dexter fica em silêncio. Abre aspas, você sente dor? O quê? Ele Essa é a gostaria de frase mais sentir estranha que o dor? Dexter vai soltar durante todo o vídeo. E como qualquer um faria, o pesquisador Por que ele pergunta gosta de como, dor? que tipo de dor. E o Dexter mostra qual dor ele gostaria de sentir. Nossa, ele abriu. Dexter puxa a sua mandíbula de baixo pra cima, fazendo algo parecido com o que a armadilha de boca de urso invertida faz. Só que ele faz isso em si mesmo, tudo pra demonstrar como é sentir dor e o porquê que ele gosta. Nesse momento, o nosso pesquisador fica perplexo, sem falar nada. E quando a gente menos espera, o Dexter tenta sair. Não bate na porta não, Dexter. Eu tô Nessa vendo que hora, ele é a meio transmissão é perigoso, né? interrompida, e quando ela volta, a gente vê que o espelho que o prendia quebrou. O Dexter saiu da realidade dele pra nossa. Mas a gente ainda não faz a menor ideia do que ele quer. Quer dizer, isso que ele fez consigo mesmo é assustador, sádico e estranho. Mas não é necessariamente perigoso. Ainda nesse vídeo a gente vai ter um código Morse, que traduzindo ele dá a seguinte frase: Sika, precisamos de ajuda com o experimento 0002. O pesquisador que tava levando esse experimento pra frente deve ter mandado esse pedido de ajuda. Afinal, o Dexter escapou. Uma coisa nesse vídeo que eu ainda preciso pontuar é o que tá escrito na descrição. A partir dela, a gente fica sabendo que o objetivo da Sika era apenas estudar outras dimensões, e não seres em específico. Ok, mas por que então que eles estão estudando o Dexter? Eles passaram a estudar o Dexter simplesmente porque ele se recusou a sair da frente do espelho da dimensão dele. Logo, ele tava bloqueando a visão do que eles queriam ter. Com isso, a equipe meio que não conseguiu dar atenção ao que eles realmente queriam. E como o Dexter não saía da frente do espelho, meio que o foco da operação mudou. E eles passaram a dar atenção pro Dexter. Eles ainda não sabem se o Dexter é hostil, e a gente só vai descobrir isso no próximo vídeo. O segundo vídeo dessa série começa diretamente aonde o primeiro acabou. O espelho quebrado, denunciando a fuga do Dexter. Logo após isso, a gente vai ver uma mensagem da Sika. Nossa, eu tô vendo que vai dar ruim Eu tô vendo que vai dar ruim pro Dexter. Por causa que quebrar espelho dá azar. Eu acho que esse lá vai ficar preso. Que obviamente teve que se pronunciar sobre tudo isso. No pronunciamento deles, eles metem o migué que a notícia que o experimento 0002 havia fugido era falsa. Mas sendo falsa ou não, os laboratórios da Sika e todo o projeto de portais entre espelhos foi finalizado. Mas antes de ter sido finalizado, eles afirmam que prenderam o Dexter na dimensão dele. O que a gente sabe que é uma completa mentira. E nesse pronunciamento deles, eu fiquei me perguntando uma coisa. Foi noticiado que o Dexter fugiu, mas como que os jornais tiveram acesso a essa informação? Essa notícia vazou? A gente tem um informante?
realmente? Não sei. E por enquanto, o vídeo não vai nos explicar isso. Continuando, durante o vídeo a gente vai estar na visão de alguém. E a resposta de quem é essa pessoa a gente encontra na descrição do vídeo. Inicialmente, a descrição só vai tentar nos convencer de que o Dexter não fugiu e que a notícia que ele fugiu é falsa. Nesse texto, é dito que o projeto dos espelhos só foi cancelado por falta de financiamento do governo. E não porque algo deu errado. É verdade, né? O governo aqui no lugar que eu moro não consegue nem consertar os buracos que tu faz na rua que eu moro. Eu sei lá onde eu moro, sabe? Chique, Bahia. Nessa descrição, a gente também descobre que tudo isso tá acontecendo em 1982. E as filmagens que a gente tá pra ver foram feitas por Valentim Gonzalez. Que Só que a nome última legal. frase parece ter sido escrita por outra pessoa. Afinal, essa frase questiona duas coisas. Primeira, por que esse projeto existe? Segunda, por que o Valentim Gonzalez foi colocado nesse projeto? Aparentemente, a pessoa que escreveu essa parte conhece o Valentim. E essa Não é mais fácil falar Valentim Gonzalez em vez de falar Valentim Gonzalez. pessoa até chuta que talvez ele tenha sido designado para esse projeto por engano. E essa frase me faz crer que a pessoa do segundo vídeo e a primeira são as mesmas, mas nada confirmado ainda. Nesse vídeo, o Valentim Gonzalez vai basicamente nos mostrar como o Dexter deixou o laboratório depois da fuga. Basicamente, o Dexter saiu e se alimentou de todos que estavam por lá. E o Valentim A carinha do Dexter, de fofinho. Gonzalez é o único sobrevivente. Durante o vídeo, ele fica falando com a gente. Ele diz que não sabe se o Dexter pode sentir o cheiro dele. E bom, Valentim, eu sinto em te informar que ele sente. Olha lá os olhinhos dele. Que amigável. O Valentim Gonzalez corre pela própria vida. E apesar de derrubar a câmera, ele não foi pego pelo Dexter. E a gente sabe disso no corte seguinte. O Valentim tá de frente com a saída, mas ainda com a criatura atrás dele. Ele Quando ia só entra, pedir ele comida não pro consegue cara. entender o que ele vê. Ele dá de cara com o espelho, o suposto portal entre dimensões. Mas antes que ele consiga associar o que tá acontecendo, o Dexter chega na sala. Oi, Dexter. Nossa, você ficou pescoçudo do nada. Caso vocês não tenham entendido, eu vou explicar. Não é confirmado que o Valentim Gonzalez e o pesquisador do primeiro vídeo são a mesma pessoa. A gente sequer sabe se o pesquisador do primeiro vídeo tá vivo. Afinal, ele tava quando o Dexter saiu. Ele pode muito bem ter sido a primeira vítima. Ok, tirando isso do caminho, o que acabou de acontecer? Meus amigos, acreditem se quiser. O Valentim Gonzalez não tava na nossa dimensão. Ele tava do outro lado, na dimensão do Dexter. É por isso que quando ele abre a porta de saída, ele dá de cara com o espelho. E isso que eu tô falando não é teoria. O próprio vídeo nos confirma isso. Mais especificamente no final dele. Abre aspas. O projeto Portais Entre Espelhos é um sucesso e conseguiu introduzir um ser humano na dimensão do espelho. E essa frase muda toda a concepção da série. É por isso que mesmo do outro lado a gente vê laboratórios. Se aquela é a dimensão do Dexter, a gente deveria ver outras coisas e não as coisas que tem na nossa dimensão, correto? O ponto é que do lado de lá a gente vê a mesma coisa que a gente vê aqui, porém espelhadas. É isso que é a dimensão do espelho. Ainda na mensagem final do vídeo nos é citado que Então a dimensão do espelho é bem fácil de saber o que é. Deixa eu entrar dentro de um espelho pra ver se eu vou pra dimensão dos espelhos. Encontro o Dexter e consigo fazer carinho nele. Que ele tem cara de ser muito legal, esse Dexter. Como é que fala português básico? Dexter. Muito legal. que a pessoa que foi colocada lá não notou que ela estava na dimensão dos espelhos. E estranhamente, eles dizem que o experimento 0002, o Dexter, não parece ser hostil. Ok, é só a gente ignorar o fato que ele matou o Valentim Gonzalez. É dito que a dimensão dos espelhos é 95% desconhecida e que ela pode realmente ser uma réplica exata da nossa. Talvez até ignorando a parte de ser invertida, espelhada. Mas isso o vídeo não deixa explícito se ela é ou não. A única coisa que eu fico me perguntando é se as pessoas também são duplicadas. Eu me pergunto isso porque enquanto o Valentim Gonzalez está se escondendo, ele cita ter visto Dexter matar seus colegas e se alimentar deles. Então quer dizer que os colegas dele estavam lá? O vídeo deixa bem claro que o Valentim Gonzalez é a única pessoa a atravessar o portal de espelho. Então esses amigos dele já estavam lá, certo? Como a própria mensagem diz, o outro lado do espelho é uma réplica exata desse lado. E eu não duvidaria que sim, as pessoas também são duplicadas pro outro lado. Próximo vídeo. É tudo uma questão de ciência. Nesse vídeo, a gente vai ser introduzido a um outro órgão afiliado da SICA. Nossa, aquela foto do Dexter, ele tava pescoçudo.
Eu não lembro dele ser pescoçudo daquele jeito e do pescoço ser daquela grossura. Eu lembro dele ser magrelinho. Também o braço dele tá muito grosso. Eu tô falando da CIA, Segurança Especializada em Anomalias. E o que a gente dá pra ver é o arquivo número 4. O nome dessa criatura nos arquivos da SICA é BON32A. A sua espécie é desconhecida e a sua altura é de 7 metros. Esse lugar que essa criatura tá é uma foto... Nossa, ele tem 7 metros. Ah, ele fica nas backrooms. Ele é chifrudo. Parece minha irmã. famosa de Liminal Spaces. E sabe o que mais é classificado como Liminal Spaces? As Backrooms. Essa criatura foi encontrada dentro das Backrooms. E ela é muito hostil. Abre aspas. Ele é muito hostil. Perseguiu-me pelos corredores do hotel e tem um forte cheiro de carne podre. Isso que vocês acabaram de ouvir é um relato anônimo. Nessa parte o vídeo vai voltar um pouco e tentar nos explicar o que aconteceu com o Valentim Gonzalez. E como tudo aconteceu. Nessa parte a gente vai ver o primeiro contato do outro lado do espelho. Nos é mostrado que foi oferecido ração pro Dexter, afinal ele é um cachorro. Mas quando olhamos pro Dexter, a gente vê ele coberto de sangue, mostrando que a ração não era a refeição que ele estava visando. Ele provavelmente se alimentou de quem tentou alimentar ele. Nos é dito que o Dexter faz um picadinho de gente antes de se alimentar. E eu só tô contando isso pra vocês porque... Dexter, por que você tá fazendo isso? São pessoas legais. Não, se bem que essas pessoas jogaram o Valentim Gonzalez lá sem motivo, né? Tem que comer esses filhos da mãe mesmo. Tem que pegar com a 47 e fuzilar eles. Por causa da frase que aparece escrita nessa parte. Cada morte é necessária. Cada uma delas é em nome da ciência. E essa frase deixa bem claro que a SICA sabe muito bem o que está acontecendo. Eles querem que isso aconteça. Afinal, é tudo pela SICA. Nossa, aqui ele tá magro. E essa frase deixa bem claro que a SICA sabe muito bem o que está acontecendo. Eles querem que isso aconteça. Afinal, é tudo pela SICA. Aqui ele tá bem gordinho. Olha, bem gordinho, bem fofinho. Mas agora, do nada, ele ficou magrinho. Não abre a boca assim, não. Na cena seguinte, a gente tem uma frase bastante reveladora. A gente tá pra ver uma carta de um amigo do Valentim Gonzalez, aquele que foi jogado do outro lado do portal pra morrer. Nessa parte, a gente descobre o porquê isso aconteceu e o mandante disso. Pobre Valentim, ele não merecia isso. Quem jogou o Valentim do outro lado do portal foi uma pessoa que a carta se refere como Dosna. E muito provavelmente esse Dosna é uma espécie de CEO da SICA. Quando foi questionado por que o Dosna fez isso com o Valentim Gonzalez, ele apenas disse... Não. Tomara que esse Dosna aí seja comido pelo Dexter. Ou pelo aquele outro bicho lá, 008N8. Aquele preto lá. Não. Assim eu vou ficar parecendo racista. Imagina se pegam isso fora de contexto. Ai, meu Deus, né? Aí eu vou falar, nossa, o mob é racista. Mas não, é só o bicho mesmo. Que o bicho, ele é malvado. Ele é preto com branco. E não tem perna e tem os bração. Sabe? Apareceu nesse vídeo. Não importa o que vejamos, é tudo pela ciência. O que fica entendido é que eles estão jogando pesquisadores da empresa lá dentro pra saber se o Dexter é hostil. E aqui eu de novo fiquei pensativo. O Dexter não havia fugido? Teria ele fugido e depois voltado? Ou a SICA joga uma pessoa lá dentro pra justamente manter o Dexter intertido? A interpretação que eu tive é que o laboratório foi fechado e o Dexter tá preso lá dentro, tendo acesso ao laboratório todo e podendo voltar pra dimensão dele. E como a sua dimensão é um espelho da nossa, o laboratório do outro lado também tá trancado. O Dexter tá literalmente preso dos dois lados do espelho. E o Dosna tá se aproveitando disso. Mas não, coitadinho do Dexter. Ele é tão fofinho, tão legal. Isso pra fazer os testes dele. A pessoa que escreveu essa carta disse se sentir culpada, como se ela pudesse ter evitado a provável morte do Valentim Gonzalez. E eu digo provável morte porque quem tá do lado de fora não faz a menor ideia que o Valentim morreu.
Afinal, a câmera que tava com o Valentim não voltou sozinha e ninguém entrou lá dentro pra buscar. Até agora. Lembram da CIA, que é afiliada da SICA? Essa força-tarefa foi designada a entrar no portal pra limpar a bagunça, recuperar a câmera e encontrar o Valentim Gonzalez. Ou então, os seus restos mortais. E eles estão fazendo isso porque, aparentemente, antes de morrer, o Valentim Gonzalez mandou um código Morse pra fora, pedindo ajuda. Os CIA entram dentro do espelho e, sem ir muito longe, eles encontraram o que sobrou do Valentim Gonzalez. Fora as mutilações, o que mais chamou a atenção da... Não, o Valentim Gonzalez pra mim tá normal. Uma vez minha irmã fez isso comigo, por causa que eu roubei a balinha dela, aí ela me deu uma bicuda. Só que ela é muito legal, é brincadeira mesmo dela. Mas ela é muito legal mesmo. Uma vez também eu tava brincando de espadinha com a minha irmã. Aí ela me deu uma garrafada na cabeça, eu fiquei tonto, sabe? Por causa que ela é mais velha que eu. Aí depois ela ficou falando, desculpa, Jonathan, desculpa. Que meu nome real é Jonathan, né? Aqui vocês me conhecem como Mob, mas na vida real eu sou Jonathan. Mais conhecido como Jonathanos. Ai, a minha irmã ela é bem bruta, assim, só que ela me ama mesmo, sabe? Eu também amo ela. Eu só acho engraçado mesmo que ela já tomou chifre. Aquela força-tarefa era o fato que o corpo parecia estar sendo absorvido pelo chão. Isso nas palavras deles. E eles ainda não sabiam do paradeiro do Dexter. Ele tá desaparecido. Eles falam isso por meio de um boletim que eles mandaram pra SICA. E por meio desse mesmo boletim, eles falam um pouco sobre o BON-32A. É citado que aquela criatura tá sob os cuidados da CIA. E que ela tá sob extrema segurança e sendo observada pelos melhores cientistas. Amigos, aquela criatura das Backrooms de 7 metros de altura foi capturada pelo CIA. Não me pergunta como. Com o sumiço do Dexter, as atividades do laboratório voltaram ao normal. Até porque eles estão cuidando do BON. Por que eles não capturaram o Dexter então? Vocês capturaram aquele bicho extremamente hostil que quer matar todo mundo, de 7 metros de altura. O Dexter que tem tipo 2 metros de altura, magrelo, um cachorro, só que tem o poder de matar várias pessoas. Só que o BON-32A era bem mais forte que o Dexter, eu creio. Aí eu acho que deve ter algum... Não, isso não tá fazendo muito sentido, sabe? BON-32A, eles precisavam dos aparatos que estavam naquele laboratório. E justamente na hora que as atividades do laboratório voltaram, algo de errado aconteceu. Ele parece... Por que esse alarme está tocando? Ele escapou? Olha o Dexter ali, ó. Nossa, Dexter, não dava pra passar de um jeito mais calminho lá, não. Você cabia, você era magrinho, você conseguia entrar lá dentro. Lembra Não, quando o passar Dexter se lá mostrou dentro. pra essa equipe lá no primeiro vídeo? Mas não, ele destroçou o espelho pra sair, arrancou um pedaço da parede. Se fosse eu tinha comido um pedacinho da parede, né? O Dexter é muito otário. Ele teve a chance de comer um pedaço de parede, de raspa de parede, junto com vários micróbios e cheio de sujeira. Mas não, ele só saiu. Se fosse eu, se eu pudesse arrancar um pedaço da parede, minha casa já tava toda quebrada, que eu já tinha comido tudo. Vocês já morderam a parede? Tomara que sim, porque eu não quero ser o único. Desculpa. Ele ficava olhando pros pesquisadores, conversando, mas ele tava somente esperando a melhor hora de atacar. O Dexter sabe muito bem quando se mover e quando atacar, e novamente ele usou dessa estratégia. E ele conseguiu.
Nossa, o Dexter, ele é alto, hein? Honestamente, eu não sei o que esperar dessa série. Sua A série cabeça- deixou bem claro no seu primeiro vídeo na descrição Deixa eu dele que o falar, objetivo seu não era... chapões. Nossa, a cabeça do Dexter já engoliu o cara inteiro. Não, deixa eu voltar aqui. Eu perdi. muito sentido. Mas a série sempre respondeu a essas era estudar outras dimensões. No caso, a dimensão espelhada e as backrooms. Mas na dimensão dos espelhos, o Dexter insistiu em ficar na frente da vista. E nas backrooms, eles encontraram o B.O. Ele ficava olhando pros pesquisadores, conversando. Mas ele tava somente esperando a melhor hora de atacar. O Dexter sabe muito bem quando se mover e quando atacar. E novamente, ele usou dessa estratégia. E ele conseguiu. Aí, ó, com a cabeça dele, ele engoliu o cara Honestamente, inteiro. eu não sei o que esperar dessa série. A série deixou bem claro no seu primeiro vídeo na descrição dele que o objetivo não era estudar essas criaturas, mas que elas simplesmente apareceram. O objetivo era estudar outras dimensões. No caso, a dimensão espelhada e as backrooms. Mas na dimensão dos espelhos, o Dexter insistiu em ficar na frente da vista. E nas backrooms, eles encontraram o BON-32A, que é super hostil. Então, para fins de segurança, ele foi preso, como a gente viu no último vídeo. Eu acredito que a volta pro laboratório porque o Dexter não foi mais visto é um grande furo de roteiro. Na verdade, ao decorrer dessa série, a gente teve várias coisas que não fazem muito sentido, mas a série sempre respondeu a essas incongruências da mesma forma. É tudo pela ciência. Aparentemente, o criador vai fazer um quarto episódio dessa série. Tanto no Teco-Teco dele, quanto no YouTube, tem um teaser onde mostra o Dexter comendo um sucrilho salgado. Algo que a gente já ouviu falar nessa série. E o nome desse programa é Eating with Dexter. E eu não sei Dexter. E eu... minha criança linda do meu coração. Aqui. Eu vim aqui, eu não te vi. Eu peguei a sujeira ali. Não te vi. Você não estava ali naquela sala. Aí eu fui lá pra fazer, fiquei preocupada. Pensando, cadê esse menino? Onde ele se enfiou? Joinha. Aí eu fui te procurar. E eu fui lá no meu quarto e não te vi. Meu coração ficou disparado agora. Mas ela tá aqui, Eu vovó. tenho medo de você ir na rua e eu vou te roubar. Eu não vou na rua. Eu não fico sem você. Gente, essa foi a minha avó, viu? Ela é linda, perfeita, maravilhosa. Eu moro com ela já faz uns 4, 3 anos por causa que... Fez 4 anos. É, fez 4. Por causa que ela é muito legal. E a minha mãe, ela não era muito boa de cuidar de criança, sabe? Ela era legal. Só que ela tinha muita pouca paciência. Eu aprendi muito, mas eu entendo ela. Eu também era muito atentado quando eu morava com ela. Eu com 3 aninhos já tava conversando com ela, falando: mãe, você sabia que o Enderman do Minecraft sabe voar? Sabe voar e... Ai, que susto, achei que era uma barata, gente. Eu olhei pra parede, eu vi um negócio, eu jurava que era uma barata, um negócio preto. E eu não gosto de baratas, muito menos pretas, não. De novo, eu parecendo ser racista, eu não sou racista. Pessoas negras são legais. Só barata que eu não gosto mesmo. Ó, ele comendo cereais, que ele é fofinho, ele come cereais. Não sei como as coisas vão se desenrolar, mas eu tô muito curioso. E se vocês quiserem uma parte 2, comenta aqui. Povinho, não se esqueçam da nossa meta de inscrições. Se tu é novo aqui no canal ou assiste os vídeos esporadicamente, por favor, se inscreve. Tu vai... Meu Deus, derrubeu. Tu vai estar me ajudando muito a atingir a minha meta pessoal. E claro, não se esqueça de passar na loja do canal. O link tá sempre aí na descrição. Muito obrigado aos membros. E a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe e tchau. Que desenho legal. Que legal. Que legal. Nossa, tá grudado. Vendo. Bichinho. Não deixa eu reagir.
padrinho Jax, ia pôr minis digitais, que ia pôr minis ele, o Jax é um cara aleatório lá. Eu só vi aqui. Se inscreva. Nossa, gente, esse vídeo foi muito legal. Eu amei. Oh, The Dog Nightmares. Esse aqui eu faço numa parte 2. Mas então, gente. Esse foi o vídeo. Tchau.